Seu nome era Longino, um soldado romano encarregado da crucificação de Jesus. Quando chegou o momento de confirmar se Cristo havia realmente falecido, Longino pegou sua lança e perfurou o lado direito do Salvador. Naquele instante, algo extraordinário aconteceu. Da ferida saíram sangue e água separados, um fenômeno que os médicos hoje confirmam que só ocorre após a morte. Mas não foi apenas isso. Segundo a tradição, Longino sofria de graves problemas de visão, estava quase cego. Quando o sangue e a água de Jesus respingaram em seus olhos, ele foi instantaneamente curado. Naquele momento, diante da cruz, o soldado romano caiu de joelhos. Ele olhou para o homem que acabara de trespassar e declarou: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Longino abandonou o exército romano, converteu-se ao cristianismo e dedicou o resto de sua vida pregando sobre Jesus Cristo. Anos depois, foi martirizado por sua fé, decapitado por recusar-se a negar o nome de Jesus. O soldado que feriu o lado de Cristo tornou-se um dos primeiros mártires da Igreja. Da cruz ao martírio, uma vida completamente transformada pelo sangue do Cordeiro. Se você acha que o sangue do Cordeiro pode mudar sua vida e a vida de quem você ama, digite "Eu acredito". Era madrugada. Os discípulos estavam sozinhos num barco no meio do mar da Galileia. Uma tempestade violenta os atingiu. Ondas gigantes, vento forte, o barco balançando descontroladamente. Eles remavam desesperados há horas, exaustos, com medo, achando que iam morrer afogados. Então, às 4 da manhã, alguém aparece caminhando sobre as águas revoltas. Caminhando, como se as ondas fossem chão firme. Os discípulos gritam apavorados: é um fantasma! Mas Jesus responde com calma: sou eu, não tenham medo. Pedro, impulsivo como sempre, grita de volta: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Jesus simplesmente diz: vem. E Pedro sai do barco, pisa na água e caminha. Ele está andando sobre as águas também. Mas quando olha para as ondas enormes, fica com medo e começa a afundar. Senhor, salva-me. Jesus imediatamente estende a mão, segura Pedro e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Sabe a lição? Enquanto você olha para Jesus, você anda sobre as águas. Quando você tira os olhos dele e olha para o tamanho da tempestade, você afunda. Se você está passando por uma tempestade agora, compartilha esse vídeo. Alguém precisa lembrar que Jesus caminha sobre as águas e ele vai te segurar também. Mantenha os olhos em Jesus. Amém. Era madrugada. Os discípulos estavam sozinhos num barco no meio do mar da Galileia. Uma tempestade violenta os atingiu. Ondas gigantes, vento forte, o barco balançando descontroladamente. Eles remavam desesperados há horas, exaustos, com medo, achando que iam morrer afogados. Então, às 4 da manhã, alguém aparece caminhando sobre as águas revoltas. Caminhando, como se as ondas fossem chão firme. Os discípulos gritam apavorados: é um fantasma! Mas Jesus responde com calma: sou eu, não tenham medo. Pedro, impulsivo como sempre, grita de volta: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Jesus simplesmente diz: vem. E Pedro sai do barco, pisa na água e caminha. Ele está andando sobre as águas também. Mas quando olha para as ondas enormes, fica com medo e começa a afundar. Senhor, salva-me. Jesus imediatamente estende a mão, segura Pedro e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Sabe a lição? Enquanto você olha para Jesus, você anda sobre as águas. Quando você tira os olhos dele e olha para o tamanho da tempestade, você afunda. Se você está passando por uma tempestade agora, compartilha esse vídeo. Alguém precisa lembrar que Jesus caminha sobre as águas e ele vai te segurar também. Mantenha os olhos em Jesus. Amém. Moisés caminha pelo deserto com o povo de Israel. Eles caminham há dias e estão cansados. Moisés para na frente do Mar Vermelho. Atrás dele, o povo de Israel apavorado. Um homem da multidão o insulta perguntando: você nos trouxe até aqui para morrermos, Moisés? Mais atrás, o exército do faraó vinha a todo vapor atrás do povo. E naquele instante, Moisés ouve a voz de Deus. Deus pede para ele caminhar até o mar, erguer sua mão e lançar seu cajado contra o Mar Vermelho. Então acontece o impossível. O mar abre-se ao meio, o leito do mar então aparece seco.
O povo atravessa correndo entre as águas. Crianças, anciãos, todos passam pelo meio do mar como se fosse terra firme. O milagre aconteceu. Quando as carruagens de Faraó tentam passar por entre as águas, o mar se fecha, engolindo todas as carruagens. Se você crê que Deus vai abrir o seu mar vermelho, deixe seu amém nos comentários. A sua parte é confiar. A parte de Deus é fazer o milagre. Em nome de Jesus, amém.